Fala galera, a gente vai começar uma série de vídeos aqui no canal sobre orientação a objeto para dar uma diferenciadazinha, porque os vídeos que a gente vinha trazendo de programação era sempre só sobre aqueles desafios que é bem complicado de fazer, pelo menos da forma que eu queria, mas não vou parar também, já vai voltar um pouquinho eles, mas eu trouxe uns vídeos diferentes agora e fica aí com esse primeiro que é o Information Hiding. Basicamente, Information Hiding é o princípio de você utilizar uma classe, um componente de software. A classe é só um exemplo, sem precisar necessariamente saber como foi implementado, e muitas vezes totalmente sem saber como foi implementada. Você vai simplesmente utilizar, você só precisa saber mais ou menos como funciona cada método, por exemplo, né? Não é só de método que a gente está falando, também de atributos, mas enfim, quando você for utilizar métodos, você só precisa saber mais ou menos como ele funciona e como ele se chama, né, para poder utilizar ele. Mas você não precisa saber como foi implementado, não precisa saber como aquilo está acontecendo realmente. Talvez possa até parecer uma coisa pequena, mas é uma ferramenta muito poderosa de programação que faz com que o programador realmente foque no que interessa, que é só, por exemplo, se o método já está feito, é só em chamar o método. Na verdade, a hierarquia das linguagens de programação é basicamente Information Hiding também, onde você vai desde a linguagem de máquina até a linguagem de alto nível, ou seja, quando você está programando, você está vendo uma linguagem de alto nível e está sendo escondido de você todos aqueles detalhes de baixo nível, de binário, vamos para o baixo nível total, e você não precisa saber como aquilo está acontecendo. Você só precisa fazer, por exemplo, um cin, um cout, um printf, enfim, dependendo da linguagem que você utiliza. E é também uma forma de impedir que outros programadores, intencionalmente ou não, modifiquem o código onde não deveriam, né? Porque se você, programador, escreve lá o seu código, se já está pronto, você só precisa deixar para que outras pessoas mexam em coisas novas, né? Teoricamente, o que está pronto tem que ficar lá, o que está pronto não deve ser mexido. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas, enfim, a ideia é que o que já foi escrito permaneça ali escondido, de novo, voltando ao conceito Information Hiding, e só seja modificado, só seja criado coisas novas sem modificar o que já foi feito e que já está funcionando. Para explicar um pouco sobre como funciona esse escondimento, vamos dizer assim, de informações, a gente vai ver um dos métodos utilizados para isso. Tem várias formas diferentes, mas hoje eu vou mostrar um dos métodos utilizados para isso, mas eu estou falando método não na forma de programação de se falar, entende? Não na forma de orientação a objetos, se é que você já conhece isso. Enfim, eu vou te falar uma das formas de esconder essas informações. E aqui a gente vê um armário. Esse armário vai simbolizar um local onde você tem as informações, onde está guardadas as suas informações, e você quer pegar ou colocar informações ali. Você quer modificar, você quer trabalhar com aquelas informações de alguma maneira. Nesse armário, digamos que você quer saber quantos livros você tem, quantos livros desse armário são seus. Então você vai chegar lá e contar quantos livros você tem. Aqui eu estou simbolizando isso primeiro criando a estante com esse nova estante e depois com esse TOTDOC para verificar quantos documentos você tem. E esse T aí, no caso seria o total que vai receber, seria a variável, né, que vai receber o total. E agora a gente vê também chegando uma outra pessoa no mesmo armário fazendo uma verificação de quantos documentos essa outra pessoa tem, porque digamos que esse armário não tem apenas documentos seus. Então vai chegar quantas pessoas tiverem documentos lá, ou até quem não tiver vai chegar lá para ver se tem, e aí deve receber um erro ou receber um zero se estiver bem configurado, né, o programa. Isso daí parece bem básico, até se você já vem da programação estruturada, você já utilizou coisas desse tipo, talvez com estrutura, talvez diretamente dentro só da função main, mas enfim, isso parece comum, bem normal. Só que se você coloca isso no mundo real, que é a ideia da programação orientada a objeto, é trazer tudo para o mundo real e abstrair, lembrando novamente, você tem que abstrair
para poder entender como vai funcionar a orientação a objeto e para entender como você pode pegar algo do mundo real e colocar dentro da programação, colocar dentro de um programa. Aqui a gente vê que esses métodos utilizados para isso são os métodos acessores, em inglês os getters, que é até como a grande maioria das linguagens de programação falam deles, como você vai programar, vai ser utilizando o nome getters em séries, provavelmente vai estar lá na sua IDE, que no caso, por quê? Porque toda a linguagem de programação, toda não, olha eu sendo generalista. Não, porque a grande maioria das linguagens de programação são feitas em inglês, então você vai ver isso como getters. E aqui agora você vai ver que ao acessar, você encontra no meio uma pessoa gerenciando isso. Vamos pensar no mundo real, se você quer ter acesso à sua conta no banco para verificar quanto você tem de dinheiro lá. Você vai conseguir ter acesso a ela, você vai conseguir verificar, mas você não vai chegar lá, abrir o cofre do banco e pegar o seu dinheiro e olhar e contar quanto tem. Você vai perguntar a alguém quanto você tem, ou normalmente, né, você vai utilizar alguma máquina, algum programa e vai conseguir verificar quanto tem. Mas quer dizer que existe alguém gerenciando isso, existe algo no meio que não deixa qualquer um chegar lá e pegar o dinheiro, senão você poderia chegar lá, ter acesso ao dinheiro das outras pessoas, você poderia chegar lá pegar, talvez você tivesse acesso só ao seu mesmo, mas você poderia chegar lá pegar o seu dinheiro e o dono do banco não saberia que você pegou. Enfim, precisa haver um controle. E este controle essa técnica de esconder as informações. Esse controle é algo que você coloca no meio, é um intermediário para que o usuário não tenha acesso direto aos atributos, não tenha acesso direto a dados que precisam ser gerenciados. Na verdade, quando o programa é bem feito dentro da orientação a objeto, todos os atributos, todos os dados, mesmo que teoricamente eles não sejam tão importantes, eles vão precisar dessa camada. Então não vai ser só para dados importantes, vão ser para todos os dados. Aqui a gente vê que muda um pouco a forma como é escrito o programa. Isso daqui está um pouco em pseudocódigo, só para lembrar, né, que e a partir disso daqui vocês conseguem utilizar várias linguagens de programação diferentes, porque na teoria é mais ou menos por aí, porque isso é o pseudocódigo. Para quem não sabe, são códigos feitos com linguagem um pouco mais natural. E vocês podem ver que teve uma alteraçãozinha no código, mudou um pouco, mas não mudou tanto. Você teve ali um detalhezinho a mais, um pouco a mais, um get e ali aqueles parênteses e tal, mas nada demais. Mas aqui a gente consegue ver que você vai perguntar ao intermediário quanto que você tem. O intermediário olha lá no armário e diz para você quanto você tem. Não muda muito, mas é mais seguro, muito mais seguro. Agora a gente vê uma comparação das duas técnicas. Sem utilizar o Information Hiding, sem utilizar os métodos acessores e utilizando. Você pode ver que a diferença não é tão grande e a segurança é muito grande. Utilizando outro exemplo, é que você, por exemplo, tem acesso ao caixa de um mercado. Você consegue colocar seu dinheiro lá, mas como que você vai fazer isso? Você vai dar esse dinheiro para a pessoa que está trabalhando lá no caixa. Você não vai colocar diretamente seu dinheiro lá dentro, porque você poderia, se você fosse uma pessoa de má fé, colocar o dinheiro lá e pegar mais, ou colocar menos do que deveria, ou até você poderia se atrapalhar, colocar mais do que deveria. Pode acontecer, né? Enfim, precisa de alguém para gerenciar esse caminho aí. E é isso daqui que vocês veem nessa comparação. Agora a gente vai ver também como vai acontecer na hora de você querer modificar os dados. Quando você quiser aumentar ou diminuir a quantidade que você tem ali, digamos no exemplo lá do banco, a quantidade de dinheiro que você tem ali. Você vê aqui uma pessoa querendo colocar um dinheiro a mais ali, no caso tinha 5, digamos que quer colocar mais um, aí vai ficar com 6, né? Então, matemática, né? Digamos que quer colocar mais um ali, como você faria? Teria que pegar aquele atributo e receber o atributo mais um, não é assim? Você vai pegar o atributo, colocar o atributo recebendo ele mesmo mais um, então ele vai acrescentar um. Agora,
vai chegar outra pessoa ali e modifica o mesmo atributo. Aí começa a perder também todo o controle sobre aquilo. Isso daí você já pode pegar todos os outros exemplos aí que eu já dei, vamos dizer aí o do banco, outra pessoa chega lá e modifica a sua conta, ou então no exemplo do caixa, outra pessoa chega lá no caixa e muda tudo que tá lá, enfim, não é o ideal. Aí, como a gente pode fazer isso? Utilizando ou escondendo as informações, utilizando os métodos modificadores. A gente pode colocar um intermediário no meio e esse intermediário vai pegar aquela informação que você quer adicionar ou diminuir e vai fazer isso para você. Quando a gente analisa esses modificadores agora, a gente vê que ficou até mais simples, porque antes a gente tinha que colocar o atributo mais um, ou seja, o código é bem maior. Agora a gente não precisa nem saber como isso está acontecendo, a gente não precisa saber como o código está sendo, como o código foi feito. Lembrando o que eu falei lá no começo do vídeo, você não precisa saber como foi implementado, você só precisa utilizar o método. Aqui a gente vê que simplesmente pegou o set.doc e enviou um doc. Isso daqui de enviar um doc é para o caso de, por exemplo, você quer adicionar algo, então você tem que enviar algo. Não são todos os séries que você tem que enviar algo, mas normalmente sim. E, como eu já falei, séries, aqui é como a gente chama os métodos modificadores, são os séries. Tinha os gets, que são os métodos acessores, e os séries, que são os métodos modificadores. Tudo isso faz parte da teoria do Information Hiding e da prática também, né? Enfim, assim você tem o controle de quem vai acessar aquela informação, como vai acessar, e não precisa, a pessoa que vai usar não precisa saber como está sendo modificada aquela informação. Aqui a gente vê uma comparação de como isso era feito sem o Information Hiding, sem os métodos modificadores, e como é feito com os métodos modificadores. Vocês podem ver que ficou mais simples, né? Aí você começa a ver o poder de esconder as informações, o poder de esconder a implementação. No fim das contas, vai ficar bem mais simples. No começo é um pouquinho complicado, você pensa por que eu vou fazer isso e tal, mas depois você vê que sim, acaba ficando muito mais simples. Esse vídeo foi rápido e agora a gente tem uns exercícios também, né, que é para que você treine um pouquinho do que foi falado aqui. E pode utilizar isso com pseudocódigo, utilizando algo que tem aí ao seu redor. Por exemplo, sei lá, o seu computador, a sua mesa, a sua cadeira, o seu celular, como você vai saber quanto tem de espaço em disco no seu celular e como aumentar ou diminuir o espaço em disco dele. Mas na verdade você pode pensar até algo que não seja eletrônico para ficar mais simples de colocar a ideia em prática. Por exemplo, você pode pensar na sua cama, o que tem em cima da sua cama. Como você vai saber o que tem em cima da sua cama? Como você vai tirar? Como você vai colocar mais algo? Será que seria seguro você e todos os outros irem lá e verem o que tem, adicionarem coisas, tirar coisas? Ou será que seria melhor uma pessoa cuidar disso e só tirar e adicionar coisas se fosse aquela pessoa? Ou a sua mesa, a mesa da cozinha, se tem uma cozinheira que cuida daquilo ali e só adiciona e tira coisas se for aquela cozinheira, e não qualquer um que chega lá, adicionar e tirar. Enfim, vocês podem analisar qualquer detalhe, qualquer objeto que tem ao seu redor e fazer esses 3 exercícios aí, e pode colocar esses exercícios aí, as respostas dele no comentário, que eu vou responder a você também. Se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode colocar nos comentários, no caso, a resposta do exercício, e também uma pergunta se tem alguma dúvida, se teve algum problema para fazer esse exercício. É isso daí, valeu e fica aí pro próximo vídeo. Ou seja, fica aí não, né, que é YouTube, né, clica no próximo vídeo. Não, pera aí, não esquece de dar o like, né, e não esquece de se inscrever no canal. E se gostou, realmente, mostra para os amigos aí, compartilha no seu Face e vê os outros vídeos dessa série também, que tá bem legal e tá dando um trabalho maneiro. Aí eu tô pegando muita inspiração desses vídeos aqui no canal Curso em Vídeo, então se você por acaso não conhece o canal, vale muito a pena, pode chegar lá, assistir os vídeos, falar que